Lucas 22, de 24 a 30. Lucas 22, de 24 a 30. Lucas capítulo 22, de 24 a 30. Vamos fazer leitura alternada também. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Leia comigo. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso bom Deus, lemos Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude para que as apreensões que tivermos delas sejam muito mais do que as nossas simples conjecturas intelectuais. Que possamos de fato ouvir o Senhor mexer com coisas do nosso coração e tratar coisas que precisamos que sejam tratadas. Ajuda-nos, Pai, para que possamos não apenas entender no intelecto, na mente, mas principalmente colocar em prática e desenvolver um relacionamento contigo. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei a sua experiência, o que ela lhe diz. Se algum dia, ao receber alguém na sua casa, ou até mesmo participando de uma refeição, em algum lugar, na casa de alguém, em algum lugar especial, se houve alguma situação que provocasse algum tipo de constrangimento e que você ficasse ali sem saber o que fazer. Por que estou falando isso? Porque aqui Jesus e os seus discípulos, eles estavam fazendo uma refeição, né? Aquilo que nós chamamos da ceia, e muitas vezes nós fazemos referência à nossa ceia, composta apenas de pão e suco de uva. Aquela ceia era muito maior do que isso, era uma ceia que tinha um cordeiro assado em cima da mesa, né? Tinha pães, tinha bebida, no sentido de que era uma celebração, lembrava um momento muito específico, lembrar que Páscoa vem da palavra hebraica o Pessa, né? A passagem, ou seja, quando a última praga lá do Egito aconteceu, quando o anjo da morte passou sobre todas as casas e só aquelas que tinham sangue nos seus umbrais é que foram livres da morte, dos seus primogênitos. Então, aquela festa tem vários elementos, tinha lá coisa amarga para comer, querendo ou não, as pessoas tinham que provar, para lembrar que o tempo de escravidão foi um tempo amargo. Mas temos aqui uma festa, uma celebração. Mas acontece algo primeiro muito constrangedor naquele jantar, né? Se a gente assim pode dizer. Primeiro é que Jesus está lá levantando o cálice e ele diz assim, ó, eu quero avisar que entre nós tem um traidor. Primeira pergunta que você faz: quem é? Mas Jesus não responde. Você imagina aquele olhar entre eles, né? Eu acho que é João. Não, é bem capaz de ser Pedro, é impulsivo. E aí antes que alguém desconfiasse, né, o próprio Pedro disse assim, ó, eu não sou. Pode ser qualquer um, eu não sou. Então ele tem certeza de que ele não é, ele quer externar para os outros, por quê? Porque na verdade, pouco se desconfiava a respeito de Judas. Judas era tecnicamente um homem que não
não se tinha suspeita sobre eles, embora o próprio Jesus vai dizer que quando as ofertas eram colocadas na bolsa, que de 12 apóstolos ficava com Judas, né? Por que eles escolheram Judas para ficar com a bolsa, que guardava o dinheiro? Eles confiavam em Judas, né? E o texto de Lucas, por exemplo, diz que Judas ia lá e tirava do dinheiro que tinha na bolsa e botava nos seus bolsos, né? Ele embolsava o dinheiro que estava lá. Mas essa foi a primeira situação constrangedora. A segunda foi assim, eles estão lá, continuaram o jantar, aquela celebração, e vem essa conversa agora, né? Eles começam a discutir. E aí, quem é o maior entre nós? Uma conversa que não tem nada a ver com o clima do momento, né? Jesus está falando, poxa, eu estou dando a minha vida por vocês, eu vou encontrar vocês no céu, e tem um sem noção que começa uma discussão do tipo, e aí, quem é o maior entre nós, né? Parece um jantar de adolescentes. Eles estão lá brincando, disputando, fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Mas a disputa deles é encerrada com uma fala de Jesus dura, né, em direção a eles. Jesus diz que os reis dominam as pessoas. Eles exercem autoridade e são chamados de benfeitores, ou seja, eles são dominadores, na verdade, mas as pessoas até os reconhecem como benfeitores, mas na verdade o papel dos reis é de opressão, é de cobrança. E Jesus vira assim, não é essa a filosofia do reino. Qual é a filosofia do reino? Quem quer ser grande, que seja o menor. Quem é o menor, é o maior. Então, a nossa ideia de sociedade não é essa. Se seu filho é presidente de uma companhia, você bota isso no Facebook. Mas se seu filho trabalha na menor função da empresa mais desqualificada ou menos qualificada, você às vezes se envergonha de dizer isso. Existem profissões que as pessoas têm vergonha de dizer que são, porque no nosso mundo, ser o menor não é ser o maior. No nosso mundo, ser o menor é ser o resto mesmo. É ser o menor, e a gente ensina, seja o maior, vá crescendo. Isso é bênção, né? Isso é prosperidade. Fazendo um parêntese, né? Recebi uma imagem essa semana da Rafaela com uma brincadeira, né? Que postaram no Facebook. Não, a brincadeira é para mim, né? Mas quem postou não era brincadeira, foi uma apóstola que postou que pastor que não fala sobre prosperidade é feiticeiro, né? Porque não quer ver os crentes crescerem. E aí a gente tem que rir, né, de umas coisas dessas, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho diz que a gente precisa de fato ser menor, não maior. Jesus então dá aquele puxão de orelha nos discípulos, e ele explica como é que é a filosofia do reino, mas tem uma expressão que Jesus disse que me chama muita atenção. Está no versículo 26, olha para a sua Bíblia. Ele diz, mas vós não sois assim. Você pode repetir comigo? Mas vós não sois assim. Sabe qual é a pergunta que eu me fiz? Como não, Senhor? Como não somos assim? A prova que somos assim é que os apóstolos estavam discutindo isso. Nós queremos ser os maiores, não os menores. Como o Senhor diz, e eu fiquei tão incomodado que eu fui procurar no grego realmente o significado da expressão vós não sois assim, porque tinha que ter para mim alguma explicação mais profunda, por que Jesus disse isso. Quando a gente olha, por exemplo, a linguagem de hoje, a versão, nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, entre vocês não pode ser assim. Então quando você ouve o não pode ser assim, há uma condição, você não deve fazer isso, mas não significa que a gente não seja assim, é diferente. E aí a linguagem de hoje parece que ameniza a frase de Jesus dizendo assim, tudo bem, você é assim, mas não deveria, ok? Quando você olha, por exemplo, na tradução na NVI, há uma outra perspectiva, porque ele diz assim, vocês não serão assim. Então ele ainda coloca no futuro, melhorou. Eu não sou assim hoje, não sou assim amanhã, mas eu sei que quando eu encontrar com Jesus, no céu não entra pecado, então eu não serei assim. Então essa discussão põe um fim. Nós temos a revista atualizada, a anterior a ela se chama Revista e Corrigida, né? É a versão anterior à revista atualizada.
E ele também coloca no futuro. Diz, vós não sereis assim, colocando na mesma perspectiva da NVI. Só que, quando você olha no texto grego, a expressão realmente está no presente. E a tradução mais fiel é a que você tem na mão aí, vós não sois assim. Jesus está dizendo no tempo presente que nós não somos. E isso me fez pensar sobre afirmações que eu faço, talvez você faça, que são afirmações sobre se somos, se não somos, e para a gente pensar nessa relação e chegar a uma conclusão assim, o que de fato somos? Seremos pessoas diferentes ou somos pessoas diferentes? Devemos ser pessoas diferentes, mas ou isso é uma exigência hoje? Então, a primeira afirmação, pode colocar, por favor? Pode colocar? Isso. Diga comigo, qual é a primeira? Eu sou assim. Como você poderia dizer que você não tem vaidade, não tem orgulho? Como você poderia dizer que você não é pecador? Pode atender, irmão. Nós somos pecadores. Eu sou pecador. Só que, quando eu falo de sou pecador, a minha fala parece dizer que é do jeito que eu sou e não tem outra condição. E não tem outro jeito de viver assim. Só que se a gente pensa na perspectiva do Evangelho, hoje eu estou pecador. Mas vai existir um momento em que eu não estarei pecador. Porque a minha essência não é pecado. A minha essência é ser semelhante a Deus. Eu não foi assim que Deus me criou. Deus me criou parecido com Ele. O pecado entrou e distorceu as coisas. Mas eu acho interessante quando a gente diz que eu sou assim, porque o eu sou assim tem um ar de conformismo, né? Quando a gente chama a atenção de alguém e diz assim, puxa, você fez isso, e a pessoa se esconde atrás do eu sou assim e diz assim, pastor, você sabe, né? Nós somos pecadores. E aí o eu sou assim parece que põe uma cortina que esconde de fato uma imagem que nós não queremos mostrar para as pessoas, ou então esconde as exigências, né, que recaem sobre nós. Dizer eu sou assim, irmãos, é simples, é fácil, nos libera de algumas cobranças. Mas a pergunta que eu me fiz foi, quando eu digo que eu sou assim, eu estou trazendo esse ar de conformismo para mim? Os discípulos poderiam ter dito para Jesus, Senhor, o Senhor está falando que a gente não é, mas na verdade a gente é, nós todos somos vaidosos. Como Jesus vai dizer que os discípulos não são vaidosos se eles estão falando de vaidade na mesa da ceia? Como você vai dizer que não é fofoqueiro se o que mais você faz é fofoca? Como você vai dizer que não é mentiroso se a mentira está na sua boca? Então a gente às vezes assume, eu sou assim, porque é mais fácil. A gente olha para a maioria das vezes e diz, eu sou, tudo bem, é isso mesmo, está certo. Mas as perguntas são, eu assumo então com tranquilidade os meus erros e digo, eu sou assim? Tudo bem, eu posso me esconder atrás dessa cortina, mas eu quero dizer que há um problema claro quando a gente diz, eu sou assim. É que a gente gasta tempo demais afirmando alguma coisa que de fato a gente não é. Mas que a gente prefere ser porque torna a vida mais fácil. Então, quando você diz, eu sou assim, a única coisa que você está fazendo é criar uma justificativa para que nada diferente aconteça na sua vida. Mas tem uma outra expressão que eu digo. Pode repetir comigo? Eu não quero ser assim. Dizer eu sou assim é fácil, né? Então a gente sobe um grauzinho e diz, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim é o passo seguinte, né? É quando a gente realmente entendeu que é ruim dizer, eu não posso ficar afirmando aí que eu sou assim, fazendo as coisas erradas e assumindo coisas que eu não deveria assumir. Então eu vou começar a dizer que eu tenho vontade de mudar. E aí a vontade é assumida a partir da expressão, eu não quero ser assim.
É aquela coisa que você bate no peito e diz, isso está errado, Senhor, eu não quero fazer isso, mas é tão difícil para mim mudar, Senhor, eu não queria que essas coisas acontecessem na minha vida. Só que o problema do eu não quero ser assim, é que é muito comum a gente parar na vontade e não colocar em prática. Ontem eu fiz a pergunta e descobri que as pessoas não prestam atenção na literalidade do texto bíblico. Fiz a pergunta, o pessoal que teve ontem não responde. Vou fazer de novo hoje no culto para constatar o que eu examinei ontem. Qual é a fórmula colocada por Jesus para diferenciar a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha? Quem esteve ontem não fala. Muito bem, Lucas. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso significa que a nossa casa está na areia, né? Porque a gente nem ouviu, a gente nem gravou o que Jesus falou, quanto mais colocar em prática. Então, o que Jesus está querendo dizer assim, é muito simples ouvir, mas não colocar em prática. Você ouve mensagens todo domingo, e aí você precisa pensar, o que eu estou colocando em prática? Eu participei de um curso de liderança alguns anos atrás, 7 anos atrás, para ser mais preciso, e o palestrante disse um negócio que eu nunca esqueci, não me prenda ao número de dias, mas vejo que é real. Ele disse assim, há um estudo que mostra que se a gente não coloca em prática aquilo que a gente ouve em até 4 dias, a gente não coloca em prática mais. Aí a gente vai precisar participar de outro curso. É aquela coisa, você vem de um congresso empolgado, querendo mudar o mundo. E aí você chega em casa, conta para todo mundo, mas não organiza nada em prática. Sabe quando é que você vai colocar em prática? Nunca. Aí ano que vem você participa de outro congresso, vem empolgado, deseja mudar o mundo, mas não senta, não coloca em prática, não organiza a sua vida para aquilo. Quando é que você muda? Nunca. Porque nós ficamos naquela coisa de eu não quero, mas eu acabo sendo aquilo que realmente eu sou. Porque eu quero, fica uma distância muito grande. Irmãos, isso me fez lembrar de um poema que eu já citei num sermão muitos anos atrás, mas para mim é um poema muito, muito profundo, da Marina Colasanti, que é uma escritora, assim, e o livro é Eu Sei Que, Mas Não Devia, Eu Sei, Mas Não Devia, o título do livro, e tem um poema nesse livro que diz assim, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora, e porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas, e porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender a luz mais cedo, e à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão que está lá fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, e não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade,
a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, a cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé e a não ter sequer uma planta dentro de casa. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar de perder de si mesma. O que é profundo para mim é que a gente se acostuma porque a gente deseja, mas não muda nada. A gente se acostuma porque dói mudar as coisas. E aí é mais fácil dizer, eu não quero ser assim. Mas o quanto você moveu esta semana 1 centímetro para não ser aquilo que você não quer ser? E aí vem a última afirmativa do Senhor Jesus, que diz, leia comigo, eu não sou assim. Jesus é muito radical, né? Convenhamos. Jesus diz, eu não sou assim. Eu já falei que se eu fosse um dos discípulos, eu diria para Jesus, Senhor, como eu não sou assim? Acabei de dizer que eu estou disputando aqui entre eles quem é o maior, e o Senhor diz que eu não sou assim. Porque quando a gente diz que eu não sou assim, tem uma implicação muito séria. Então, por exemplo, eu não tenho raiva. Quando eu falo isso, significa que eu não tenho raiva hoje. Eu não tenho raiva ontem, eu não tenho raiva amanhã. Significa que raiva é alguma coisa que não existe dentro de mim. Mas se você, quando olha para dentro de você, percebe raiva, você vai ser louco de dizer que eu não tenho raiva? Então é melhor dizer assim, eu sou assim, eu tenho raiva, ou então assumir, eu não deveria ter raiva. Mas dizer que eu não tenho raiva seria pura loucura. Mas eu acho interessante, né, que nessa conversa dos discípulos há um elemento de disputa, vaidade, orgulho, disputa pelo poder. E Jesus então vem com uma afirmação dizendo que nós não somos assim. O que Jesus então quer com essa afirmação, irmãos? Jesus está dizendo para os discípulos que eles estão olhando a vida deles a partir de uma perspectiva que já não existe mais. E isso é uma coisa interessante. Às vezes nós resgatamos do fundo do poço coisas que nós não somos, coisas que nós não temos, mas parece que há prazer na gente resgatar essas coisas para usá-las em algum momento. Você já ouviu aquela expressão de ter uma carta na manga? Ter uma carta na manga é lembrar do pecado dos outros. É usar coisas contra os outros, é estar preparado para uma briga que você diz que não quer ter, porque Jesus disse que a gente não deveria entrar em contenda com ninguém. Então, se a gente guarda cartas na manga, na verdade eu faço aquilo que Deus não faz comigo, porque Miqueias diz que Deus pega os meus pecados, lança no profundo do mar, para deles não se lembrar mais. Se eu me lembro ou me faço lembrar dos meus ou dos pecados de alguém, na verdade eu estou resgatando coisas que Deus já jogou fora. Então Jesus está dizendo para os discípulos, vocês estão buscando no fundo do baú coisas que vocês não são. Então vocês não são. Mas eles estão buscando no fundo do baú porque eles têm interesse. Eles têm interesse de disputar quem vai ficar no lugar de Jesus, quem vai ser o líder agora. Quando ele se for, ele está falando que vai. E aí? E quem vai ficar? 0-1 ou pedra, papel e tesoura? Quem vai ficar? Quem é o maior entre nós? Irmãos, quando a gente então fala do processo de salvação, há uma coisa interessante, né? A Bíblia é claríssima para dizer que quando Jesus morreu, uma coisa aconteceu conosco. O que foi? Todos nós morremos com Ele.
É exatamente isso que a Bíblia diz. Quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados. Quando Jesus morreu, eu morri. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei. Alguém tem dúvida disso? Alguém nunca leu isso na Bíblia? O texto bíblico é claríssimo. Isso não é interpretação teológica. É exatamente assim que está no texto. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Esse movimento de morrer e ressuscitar significa assim. Quando Jesus morreu, morreu o antigo Fábio. Tudo que o Fábio fez no passado morreu com Cristo Jesus. E já morreu há 2017 anos atrás. Morreu lá atrás. Morreu. E agora o Fábio que está aqui é um Fábio diferente, porque o processo que Jesus fez, de fato, aconteceu. Então ele levou consigo tudo aquilo que eu não deveria ser, mas que eu era. O fato de fazer coisas que desagradam o Pai. Ele sepultou, ele perdoou, ele jogou no fundo do mar, ele esqueceu, ele apagou, ele rasgou. Tantas expressões que a Bíblia diz para dizer que ele pegou o nosso pecado e jogou fora. Eu não sou mais assim. E ele diz para mim, olhando nos meus olhos, Fábio, você é uma nova criatura. Não há um texto bíblico que diz que nós seremos nova criatura. Todos os textos bíblicos estão no presente para dizer, nós somos nova criatura, porque as velhas coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está no presente, é agora. Nós não somos pessoas com orgulho, com vaidade e com tantas outras coisas. Se nós não somos assim, nós somos loucos, né? Esquizofrênicos, porque é isso que se percebe, né? Mas o que Jesus está dizendo, ele está me pegando pelos ombros, assim, a cena que eu imagino é Jesus me pegando pelos ombros e me sacudindo, e diz assim, ó, tenha vergonha na cara de assumir aquilo que você não é mais. Não se esconda atrás do eu sou assim. Ah, eu faço isso porque eu sou pecador. E pare com essa conversa fiada de dizer que eu não quero ser assim, porque isso não muda nada na sua vida. Você não é assim, eu não te fiz assim. Jesus está me dando uns tabefes e dizendo, para de afirmar aquilo que não é verdade na sua vida. E isso é duríssimo, irmãos, duríssimo. Porque não me permite mais ter determinadas posturas. Jesus está me sacolejando e dizendo algo que fica ecoando no meu ouvido, dizendo assim, Fábio, você não é assim, pare de se esconder atrás disso. E a pergunta que eu faço para você é assim, você está junto comigo nesse barco? É porque eu me sinto assim. Eu me sinto sacolejado por Cristo quando a gente tem discussões e fala de coisas que não deveria falar, como os apóstolos estão aqui num jantar maravilhoso, estragando completamente o jantar. A despedida de Jesus se encerra com a fofoca. E a gente faz isso. A gente discute coisas que não deveria discutir, a gente traz para a nossa mesa conversas que nem deveriam se nomear entre nós, e aí Jesus vira para nós e diz assim, por que vocês estão discutindo? Vocês não são assim. E aí parece muito mais fácil para mim dizer, não Senhor, eu sou assim, eu sou pecador. Quando na verdade Ele diz para mim agora, Fábio, você é nova criatura. Você é uma nova pessoa. Eu te fiz assim, você está dizendo que eu não te fiz assim, Fábio? E aí Jesus quebra o meu argumento e dizer que eu sou assim, dizendo que agora eu sou nova criatura. E eu crio um outro argumento dizendo, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor, mas me escondo atrás de uma vontade que nunca se concretiza. Quantas vezes você planeja ter um momento com Deus e você nunca tem? Quantas vezes você faz votos, promessas, Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu vou ser uma pessoa diferente. Deus te dá tudo que você pede, você nunca toma uma ação. Continua dizendo, eu vou ser assim algum dia. E aí precisa chegar aqueles momentos difíceis da vida para que você tome vergonha, mas aí você não tem nem mais tempo de vida. Eu não quero ser assim, uma vontade vazia, quando na verdade você deveria dizer, eu não sou assim. E assumir de fato algo que Deus fez no nosso coração. O que eu quero dizer para você é que se Jesus entrou na sua vida e Ele te transformou, você não é isso que você está vivendo. Não se limite a ter essa vida medíocre de atitudes que te afastam de Deus. Não se limite a isso, você não é isso. Não é, porque Jesus disse que você não é. Mas a gente às vezes acha mais fácil, né? Dizer que eu sou assim, ou que eu não quero ser assim. A frase de Jesus traz implicações muito, muito sérias, né? A pergunta que eu quero fazer para você é assim, dessas afirmativas, qual é a sua? Qual que você tem usado todos os dias?
Você faz coisas erradas e nas suas orações você diz: ah, Pai, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Ou você é aquela pessoa que já entendeu que é pecador, mas deu um passinho a mais e diz: ah, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Mas continua fazendo, continua repetindo. Ou você é aquela pessoa que bate no peito e diz assim: Senhor, eu não sou assim. Estou entendendo o que o Senhor fez na minha vida. Não sou assim. O Senhor me deu condições de eu ser um pai melhor, um marido melhor, um crente melhor, e eu quero viver isso para a minha vida, porque eu creio que o Senhor me fez assim, nova criatura. Portanto, eu digo para mim mesmo: eu não sou mais esse lixo que os apóstolos estão colocando na mesa. Eu não sou assim. Mas isso traz implicações sérias. E aí o desafio prático que eu quero colocar para você é que você assuma. Se você já conheceu o Evangelho do Senhor Jesus, já foi encontrado por Ele, é preciso que você entenda que Jesus te chamou para ter uma nova vida e que essa nova vida já aconteceu quando Ele foi sepultado e ressuscitou. Ah, mas eu estou aqui entrando pela primeira vez, pastor, nesta igreja, eu estou entendendo o que o Senhor está falando, mas ainda não sei o que fazer. Jesus está dizendo para você que a sua vida pode ser muito melhor da vida que você vive hoje. Ah, você pode não ter um compromisso com Deus e se sentir feliz. Então Jesus está dizendo para você: você não sabe o que é felicidade, você pode ser muito mais feliz. Ele está dizendo para você que talvez você esteja vivendo situações porque você assumiu para a sua vida que você é isso. Mas Jesus está dizendo que você não é isso. Mas você precisa experimentar aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus pode produzir na sua vida. Então diga para Ele: Senhor, eu preciso desse Evangelho, eu entendi. Se eu entendi é porque o Senhor está movendo meu coração. Mas se você já conheceu o Evangelho do Senhor Jesus, você precisa de fato segurar isso nas suas mãos e dizer assim: eu preciso assumir que eu não sou isso. Quando você estiver sentado à mesa e você ousar falar como os apóstolos, né? Falando coisas que não devia, você deveria bater na boca e dizer assim: Senhor, eu não sou assim, não vou continuar falando isso. Então eu queria que você orasse agora por um pecador que é você. E que você batesse no próprio peito e dissesse assim: Senhor, eu entendo, né? E o processo da salvação está aqui. Eu sei certinho o que o Senhor fez. Mas às vezes no dia a dia está tão difícil perceber isso na prática. Então eu quero pedir e quero reafirmar aquilo que a tua palavra já diz, que eu não sou assim. Eu sou uma nova criatura. Eu quero viver como uma nova criatura. Eu vou viver como uma nova criatura. Eu não vou ficar apenas no desejo, não. Eu vou viver. O Senhor me deu condições para isso. Confie em Deus, não confie em você. Aquele que é fiel, né, para começar a boa obra, também é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus começou a boa obra em nós. É Ele que vai terminá-la. Mas Ele exige de nós que a gente de fato assuma: somos ou não somos? Somos pecadores ou de fato não somos mais porque somos nova criatura? É de fato decidir em que lado nós estamos e assumir que um deles nos permite sentar à mesa do Senhor e falar coisas que a gente não deveria falar, mas o outro lado nos lembra que nós não deveríamos fazer isso, porque somos novas pessoas. Queria então que você orasse por você e que você colocasse diante de Deus esse desafio. É possível ou não é possível? E que você ouvisse Jesus dizendo para você, com o seu nome: você não é assim. Por que então está caminhando desse jeito? Fale com o Pai um minutinho, feche seus olhos, ore. Pai, a expressão que
que me vem à mente nesse momento é aquela de Daniel, dizendo que a gente fica corado de vergonha quando fala para o Senhor coisas que a gente fez, mas que não deveria. A gente fica envergonhado porque sabe que a partir de agora o Senhor espera muito mais de nós do que aquilo que nós entregamos. Ficamos muito preocupados com a nossa sociedade, né? Queremos ser produtivos diante da sociedade, mas às vezes não assumimos isso para o nosso relacionamento contigo. Não assumimos que o Senhor nos deu completa condição, formação, o Senhor nos tornou capazes, nos deu habilidades, nos deu o teu Espírito, que a tua palavra chama de Paráclitos, aquele que caminha ao nosso lado, que segura na nossa mão, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. A tua palavra nos mostra tudo isso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor nos resgatou das trevas, nos trouxe para a tua luz, que o Senhor se importa conosco, o Senhor nos chamou para uma vida junto com o Senhor, uma vida muito melhor do que a vida que o mundo pode oferecer. Mas parece que é mais fácil, parece até que é mais prazeroso fazer aquilo que está na nossa cabeça, e a gente continua como teimoso, fazendo aquilo que agrada ao nosso coração, a gente retruca, bate o pé como uma criança mimada. A gente questiona, fala um monte de coisa que não deveria fazer, falar e faz um monte de coisa que não deveria fazer. Pai, mas o Senhor ainda assim, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos chama mais uma vez, nos exorta, porque o Senhor nos ama. Nós estamos ouvindo nenhuma novidade. O Evangelho do Senhor Jesus nos chama a uma radicalidade de vida e de entender que nós não somos mais aquelas pessoas que vivem falando coisas que não agradam ao Senhor. Nós não somos essas pessoas. Mas às vezes o que se ouve de cristãos aqui ou do lado de fora é que eles estão envolvidos nos maiores escândalos. E o mundo nem imagina e nem sabe, por falta de interesse ou de conhecimento, que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, se opôs a tudo isso. Dizendo que o maior deveria ser o menor, dizendo que essas coisas nem deveriam se nomear entre nós. Mas as pessoas acham que esse padrão distorcido do Evangelho é que é o padrão real. Elas falam mal da tua palavra, mas nunca leram a tua palavra. Falam mal de ti, que o Senhor nem existe, mas é porque nunca tiveram um encontro contigo. São resistentes porque na verdade são cabeças duras. Porque nunca tiveram a humildade de saber que a nossa vida tem um fim, e que ninguém pode dar um fim à nossa vida senão o próprio Deus. Seria o acaso tão poderoso para nos exterminar? Seria o vento, apenas o sistema cósmico, alguma coisa tão poderosa para nos colocar rendido aos teus pés? O testemunho de milhões de pessoas neste mundo que tiveram um encontro contigo, a começar em nós e a falar por mim, como poderia isso ser mentira diante de tudo que vivi? Ah, Pai, mas às vezes as pessoas não conhecem esse Jesus porque a nossa vida não mostra isso. Nos escondemos atrás do eu sou assim, faço errado mesmo, mas não deveríamos. Às vezes assumimos eu não quero ser assim, mas nada muda. Somos grosseiros, fofoqueiros, mentirosos, enganadores. Somos gente da pior espécie e nos parecemos com gente da pior espécie. E aí vem o Senhor dizendo que nós não somos assim, para mexer com o fundo do nosso coração e dizer de fato que o Senhor mudou a nossa essência. Somos nova criatura. Dentro de nós habita teu Espírito. Temos condições de discernir entre o bem e o mal e fazer tua vontade. Não estamos mais inclinados a fazer toda a sorte de maldades, porque teu Santo Espírito não simplesmente nos adverte, como aponta o caminho. E há muitos textos que mostram que o Senhor nos conduz para fazer a tua vontade. Se caminhamos fora dela, é porque ainda sentimos prazer naquele mundo que outrora vivemos. Ajuda-nos, Pai, a dizer e afirmar: eu não sou assim. A não aceitar o pecado como uma possibilidade e nem como uma vontade que não pode ser superada. Ajuda-nos a dizer para as outras pessoas que eu não sou assim e lutar contra isso todos os dias, por mais que o pecado nos bata a porta, por mais que a gente sinta vontade, mas para dizer para nós mesmos de que não somos assim, para assumir a obra salvífica do Senhor em nossa vida e percebemos os frutos que podem vir dela, porque o Senhor nos deu condição para isso.
Ajuda-nos, Pai. Nós queremos, de fato, ser nova criatura e viver assim para a honra e glória do Senhor. Oramos assim, só por conta dele, o Mestre dos Mestres, o nosso Salvador, aquele que fez toda a obra, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.